Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Aqui é o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Já deixa o seu gostei, o seu like, o seu joinha, por favor, para ajudar o canal. Se inscreva se não for inscrito. E coloque aí embaixo um comentário. Mande um oi, mande uma opinião, escreva algo para que a gente possa conversar e interagir, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo bastante importante, tá? De um caráter bastante sério. É um tema que eu estava devendo trazer o mês inteiro para vocês. Mas eu estava num mês de trabalhos e provas da faculdade e eu estava sem tempo para gravar, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, tá? Sobre o mês de valorização da vida, né, de preservação da vida e de conscientização sobre os riscos do suicídio, né, os riscos das pessoas tirarem a própria vida. E a gente vai olhar para isso sobre uma bússola, né, sobre uma lente espiritual, tá? É claro que a gente vai falar também das questões físicas, mas a gente vai falar da questão espiritual, afinal, o canal se chama Palestras Espirituais, ok? Para dar um contexto, eu sou o Guilherme Oz, eu estou no 4º semestre da faculdade de psicologia, eu faço tratamento para depressão e ansiedade em mim mesmo, né? Eu faço a terapia e o tratamento há mais de 17 anos, já passei por ideação suicida, já passei por internações, tá? Uma internação, e eu também tenho bastante interesse no estudo da espiritualidade. Já trabalhei em mesa mediúnica, já trabalhei em grupo de desobsessão, já trabalhei em acolhimento fraterno, já li muitas e muitas obras, fiz cursos e eu acredito que eu posso contribuir para esse tema, tá? Então, estamos no Setembro Amarelo e antes de começar é importante dizer que se você está precisando de ajuda, se você está sofrendo, se você está triste, se você está abatido, se você está sufocado pelas coisas que têm acontecido na sua vida, você pode contar com ajuda. Você não está sozinho, tá? Eu vou deixar os contatos do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ok? Que é um serviço de auxílio para pessoas que estão em sofrimento, tá? Então o CVV é um local de apoio emocional totalmente gratuito, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar que você esteja, tá? Então, o que acontece? Existe um número, se você quiser conversar, que você pode ligar, é o 188, você vai ligar, alguém vai te atender, vai ser um voluntário que vai conversar com você. Você pode ligar para desabafar, você pode ligar para conversar sobre o que você está sentindo, você pode ligar para pedir ajuda, tá? Você não quer ligar, você não quer falar, tudo bem, eles têm um chat, tá? O chat, então, você vai conversar por mensagem de texto com as pessoas, né? Você vai escrever e as pessoas vão estar conversando com você. Você não quer conversar ao mesmo tempo. Eles têm também o e-mail, você pode mandar um e-mail para eles e existem endereços espalhados pelo Brasil, né? Locais físicos onde você pode ir para conversar também, tá? Este é o CVV número 188, o site deles é cvv.org.br. Qualquer coisa você só pesquisa aí no seu celular CVV, só isso, tá? Você vai encontrar na hora e é um serviço de apoio, ok? Dito isso, a gente vai falar também que existem muitos aspectos do ponto de vista físico e psicológico envolvidos nas pessoas que chegam a ter este pensamento de tirar a própria vida, né? E que muitas vão às vias de fato e tentam aí o suicídio. Essas pessoas estão em sofrimento enorme, tá? E elas não devem ser julgadas. Se a pessoa chegou nesse nível de querer encerrar a própria vida, é porque ela tá sofrendo muito. Ela não merece julgamento. Ela merece auxílio. Ela merece amparo. Talvez ela precise de auxílio de medicamentos. Um médico para receitar um remédio para ela. Um psiquiatra. Ou uma terapia com psicólogo. Um atendimento. Alguma coisa, tá? A rede do SUS oferece apoio para isso. Você pode buscar ajuda também nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, que elas vão te encaminhar aí para os atendimentos necessários, tá bom?
Tem várias formas de pedir ajuda, mas esses são os caminhos. O CVV, a Unidade Básica de Saúde, e tem os CAPs também, que são os Centros de Atendimento, né, e de Atenção Psicossocial, que também são vinculados ao SUS, ok? Então, sim, se você tiver sintomas relacionados à ideação suicida, se você estiver pensado em tirar a própria vida, se você está pensando em como seria sumir, desaparecer, busque ajuda, tá? E existem toda necessidade do auxílio de profissionais. Primeiro passo, buscar ajuda médica, buscar ajuda clínica. A gente está falando do psiquiatra, a gente está falando do psicólogo. Sem essas ajudas, você não consegue resolver as questões, tá? É muito difícil lidar com isso sozinho. Então você não está sozinho. Agora vamos falar sobre o tema espiritual. Afinal, estamos num canal de espiritualidade e eu acho que eu posso fornecer algumas experiências que eu vivenciei, que eu presenciei, que eu tive e que a própria teoria da espiritualidade nos fala sobre o suicídio, tá? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, né? Nós temos que estabelecer a seguinte questão. A nossa vida não termina quando nós morremos, tá? Então, nós não temos só a vida física, não temos só o corpo, nós temos a vida após a morte, que nós chamamos, né? A vida após a morte aí, e para os espíritas, a reencarnação, né? Assim como outros negócios, você não tem uma vida, você tem mais vidas. Outras crenças também pensam da mesma forma. Dito isso, então, a gente já entende que o suicídio, ele não nos livra do sofrimento. O suicídio, ele não encerra o sofrimento. Porque as pessoas geralmente que estão numa crise suicida e tentam praticar ou efetuam, essas pessoas, elas estão tentando se libertar dessa dor. Então, para a pessoa que está em sofrimento, parece fazer sentido, né, a questão do suicídio. Porque, pensa só, você está sofrendo muito, tá? Você está sentindo uma dor enorme, gigantesca. Você pensa, é melhor acabar com tudo isso, né? Se eu acabar com a minha vida, a dor some, né? Essa é o pensamento geral. Não que uma pessoa que está em crise consiga pensar racionalmente, tá? A pessoa que está numa crise, ela fica fora de si. Mas a crença popular diz que morreu, acabou. E pela minha experiência com espiritualidade, com mesa mediúnica, tá? Não é assim que acontece. A vida não acaba quando você morre. E quando você, infelizmente, pratica o suicídio, né? Quando essa pessoa tira a própria vida, o sofrimento aumenta, tá? O sofrimento é maior. Muitas religiões falariam que é porque Deus está punindo as pessoas. E eu não acho que é essa a explicação. Deus não está punindo quem tirou a própria vida. O que está acontecendo é que essa pessoa, ela cometeu uma violência muito grande contra ela mesma. Ela machucou, ela feriu, ela lesou o seu corpo espiritual. Porque quando a pessoa tira a própria vida, ela não machuca só o corpo. Ela machuca o corpo do espírito, ela machuca o corpo da alma, tá? E aí, com isto, essa pessoa, ela infelizmente entra no outro lado, né, no campo espiritual, num lugar de sofrimento muito, muito grande. Todos os espíritos e entidades que eu tive o prazer, né, tive a oportunidade de presenciar as experiências, não diria o prazer, mas tive a oportunidade, né, de conversar, me explicaram o que acontece, tá? E isso não é só matéria minha, isso tá em 1 milhão de livros diferentes, tá? Não é o Guilherme falando. Eles dizem que o que ocorre, que eles ficam presos numa repetição da cena de quando eles tiraram a própria vida, tá? Então vamos dizer que infelizmente alguém tirou a própria vida se dando um tiro. Essa pessoa fica revivendo constantemente essa cena. Não porque Deus está fazendo elas sentirem isso, tá? Não é assim que funciona. Elas estão sentindo uma culpa consciente ou inconsciente tão grande que a cena se repete. E essa cena, ela pode durar em tempo de nós seres humanos, né, encarnados, horas, dias, meses ou anos. Dependendo muito da consciência espiritual que a pessoa tem e de vários outros fatores que a gente não vai entrar aqui.
Então, quando essas pessoas elas são resgatadas, né? Esses espíritos desencarnados são resgatados, eles precisam de muita ajuda e muito acolhimento, porque todo esse processo de sofrimento, ele induz quase que a loucura. Porque imagina, você sofrendo 24 horas por dia por muito tempo e a dor não para. Você começa a sentir que a sua mente está sendo destruída, né? Que o seu emocional está sendo destruído. Eu não estou dizendo isso para julgar quem tirou a própria vida. Não, porque ninguém tem o direito de julgar as outras pessoas. Eu entendo que essa pessoa estava sofrendo muito e que o meu papel não é julgá-la, mas tentar ajudar. Mas o que as próprias entidades falam é que elas não sabiam que o sofrimento não diminuía. Ele só aumentava. E eles sempre falam que eles se sentem tristes, se sentem culpados, e eles falam que eles se sentem arrependidos, né? Mas é claro que a maior parte dos suicídios eles não são planejados, né? É no desespero. A maior parte não é assim. Então esse espírito precisa de muita ajuda e de muito tratamento até ele poder se reabilitar, tá? Então esse é o primeiro ponto sobre a espiritualidade. Segundo ponto, além deste sofrimento, em uma grande parte dos casos, esta ferida que fica no corpo espiritual da entidade que tirou sua própria vida, né? Ela fica como uma marca. E muitas vezes, quando ela vai reencarnar, ou seja, quando ela vai nascer num novo corpo, quando ela vai nascer para uma nova vida aqui na Terra, ela acaba carregando este sofrimento no próximo corpo físico, tá? Isso não é uma regra, tá? Isso não é sempre acontece assim, mas muitos casos acontecem. Então, por exemplo, essa pessoa, infelizmente, ela tirou a própria vida porque ela tomou um monte de remédio, tomou um veneno, por exemplo. Provavelmente, na próxima existência, essa pessoa vai ter problemas de estômago. Pela vida inteira. Vai ter problema no estômago. Essa pessoa, sei lá, ela tirou a própria vida, uma arma, com um tiro no coração. Provavelmente, quando ela encarnar, ela vai ter problemas no coração. Mas não porque Deus está punindo, tá? Eu quero deixar isso claro. Deus não está punindo as pessoas. Deus é amor. A questão é que elas fizeram essa ferida e para que o espírito se cure, ele tem que meio que drenar essa ferida por corpo físico. E aí quando ele desencarnar de novo, normalmente, sem suicídio, morrendo por causas naturais ou por acidentes, coisa e tal, né? Que não foi uma prática dele, ele não terá mais essa ferida, tá? É como se ele tivesse que drenar isso que ficou no espírito dele. Além disso, a gente tem que falar o seguinte, que muitos suicidas não é a primeira vida que eles se suicidam. Não é a primeira vez que eles tiram a própria vida. Na verdade, a gente tem uma lei espiritual, que é também psicológica, que diz que quando um espírito se matou numa idade, quando ele vier a reencarnar, vier numa próxima vida, quando ele chegar perto desta idade, quanto ele mais estiver perto da idade que ele tirou a própria vida, maior o risco dele. Ou seja, se ele se matou em outra vida com 30 anos, quanto mais ele chegar perto dos 30 anos, maior o risco dele fazer isso de novo. Porque é como se todas aquelas memórias voltassem e digamos que essa dor, esse impulso, ele volta. Mas se o espírito for capaz de resistir, o que acontece em grande parte dos casos, tá? Ele vai se libertar dessa força, desse peso, dessa vontade. E, infelizmente, não é raro que espíritos tenham encarnações em que eles se suicidam seguidamente. Então ele vai, ele tira a própria vida, vem de novo, tira a própria vida, vem e tira de novo. Isso vai machucando o corpo espiritual, vai machucando a alma, vai machucando o espírito, machucando, até que se torna muito complicado e ele precisa de uma intervenção. Então ele precisa vir de outras formas aqui para a Terra para poder se curar, tá? É um campo muito grande falar sobre isso. Tem muita literatura, tem muito livro, tem muita palestra, tem muito de tudo, tá? Mas fique a ideia
de que muitas vezes essa pessoa não está lutando apenas contra o sofrimento que ela está tendo nesta vida, mas ela está lutando com as memórias inconscientes de outra vida. E é por isso que essas pessoas precisam e merecem ajuda. Todo mundo merece ajuda. Esta é a base. A vida é um bem extremamente precioso. É o maior tesouro que você possui. Então ela tem que ser salva, ela tem que ser cuidada. E esta pessoa precisa de ajuda. Um último ponto que eu gostaria de falar sobre espiritualidade, tá? Que eu gostaria de falar sobre a ideação suicida nesse mês do Setembro Amarelo, é que nós temos uma coisa chamada obsessão. O que é obsessão? Obsessão é quando espíritos, né, pessoas que já morreram, estão sem corpo, elas começam a tentar influenciar quem está aqui na Terra, quem está vivo, tá? Todos nós já tivemos várias vidas, ok? Esta é a teoria espiritual. E nós nem sempre fomos boas pessoas, porque o ser humano aprende errando, vocês concordam? E em muitas dessas vidas nós prejudicamos, nós ferimos, nós machucamos outras pessoas. E muitos desses espíritos se tornam espíritos vingativos. Eles querem vingança. E então, é extremamente comum e provável em pessoas que possuem patologias psicológicas, psiquiátricas, que possuem depressão, pânico, ansiedade, que possuem crises e que possuem pensamentos e crises de ideação suicida, que elas estejam sob obsessão, tá? Elas estão sob obsessão. Tem um ou mais espíritos obsediando esta pessoa e agora ela está lutando com 3 forças diferentes. Ela está lutando contra o sofrimento que ela tem nesta vida, ela está lutando contra os impulsos que vêm de outra vida se ela já tirou, né, a sua vida anteriormente, o que é muito provável, e ela está lutando contra a obsessão. É uma batalha de nível espiritual, emocional, energético muito forte. E é por isso que eu, Guilherme Oz, recomendo que depois de você buscar ajuda, tá? Depois de você já ter buscado ajuda de remédio, de psiquiatra, você buscou ajuda do CVV, você buscou ajuda de terapia, de psicólogo. Se você acha que isso vai te fazer bem, busque ajuda espiritual. Como uma terapia complementar, ou seja, o padre, o pastor, o bispo, o centro espírita, o pai de santo, eles não vão entrar no lugar da medicina, tá? Eles não entram no lugar do médico, do psiquiatra, do psicólogo. Não. Depois de você buscar ajuda dessas pessoas, da medicina, você busca o apoio da espiritualidade. E aí, onde eu busco esse apoio? Depende das suas crenças. Tem pessoas que possuem uma crença fixa, estão numa religião fixa, e elas não querem buscar ajuda em outros lugares. E está tudo bem. Isso deve ser respeitado. Se é católico, vá fazer oração, vai pra missa, participe dos grupos da igreja. Você é evangélico, mesma coisa. Vai no culto, conversa com o pastor, vai nos acampamentos, sabe? Se integre na comunidade. Agora, você é um bandista, você é do candomblé, você é da nação, vai buscar ajuda no terreiro. Vai falar com o pai de santo, com a mãe de santo, vai falar com o preto velho, vai falar com o caboclo, vai falar com os exus, vai falar com a pombagira. Você é espírita ou você simpatiza com o espiritismo, vai no centro espírita, busca um atendimento, vai ter o acolhimento fraterno, eles vão te encaminhar para ajuda espiritual, para desobsessão, para o passe, para o reiki, para a apometria. Existem várias formas das pessoas serem ajudadas, tá? Existem vários níveis. Eu busquei ajuda em muitos lugares. Muitos lugares. Eu fui à igreja católica, eu fui à igreja evangélica, eu fui em reunião de testemunha de Jeová, eu fui à igreja protestante, eu fui em terreiro de Umbanda, eu fui em centro espírita, eu fui em templo budista. E claro,
também, óbvio, estava sendo tratado por um psiquiatra, estava tendo auxílio da família, estava tendo terapia com psicólogo, né, na medida do possível, estava tendo ajuda de todos os lados. E a minha experiência, eu, Guilherme Oz, senti que os 2 lugares que mais foram capazes de me ajudar diretamente foi os grupos nos centros espíritas de desobsessão e apometria e no terreiro de Umbanda. Foram os 2 lugares que eu senti mais acolhimento, mais ajuda, mais proteção. Porque lá eles fizeram encaminhamento, eles encaminharam, eles limparam essas entidades, esses obsessores, esses espíritos que estavam comigo, e eu tive um apoio muito, muito forte. Isto não quer dizer que as pessoas precisam estar na religião para serem ajudadas, tá? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não estou falando que o cara que é ateu, o cara que é agnóstico, que vai no psiquiatra, no psicólogo não vai se ajudar. Claro, ele vai conseguir com certeza. Afinal, Deus não seria justo se ele dissesse que você só pode ser ajudado se você acreditar em espiritualidade. Mas eu sinto que este apoio desses centros espirituais é muito importante. E quando você busca um auxílio de uma religião que já tem o contato com espíritos, com entidades, em que isso não é proibido, isso não é um dogma, isso não é uma blasfêmia, você consegue uma ajuda mais rápida e mais efetiva, tá? Então, existem várias coisas que a gente pode falar sobre suicídio e espiritualidade. E eu acho que é um papo que podia ir muito longe, eu podia ficar horas aqui falando, contar de todas as minhas experiências, contar como é que foi meu processo de obsessão, o que eu passei, o que eu sofri, como é que foi a questão da mediunidade, se eu escutei vozes, se eu não escutei, se eu sentia, se eu não sentia. Mas o geral é: busque ajuda. Você não está sozinho. E preste atenção. Será que alguém da sua família não precisa de ajuda? Seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu tio, sua prima, seu avô, sua avó? Será que seu colega de trabalho não está precisando? O seu colega de escola? O seu colega de faculdade? Às vezes essas pessoas estão precisando de ajuda, mas elas não sabem como pedir, elas não conseguem pedir ajuda, elas não conseguem pedir socorro. E aí cabe a você estender a mão. Fala, você não está sozinho. Você está precisando de ajuda? Você precisa conversar? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Você estende a mão, tá? Você joga a corda para a pessoa sair do buraco. E aí a pessoa também vai responder de acordo com o que ela conseguir no momento, tá? Mas ofereça ajuda. Conversem sobre os sentimentos de vocês. Sobre as emoções, sobre a tristeza, sobre as dores. Sobre o que vocês passam. Porque tudo o que o suicídio precisa é que as pessoas fiquem caladas. Tudo o que é necessário para que as pessoas tirem a própria vida, se encerrem e que tragédias aconteçam é que as pessoas fiquem caladas. Não fiquemos mais calados. Falemos sobre as coisas. Nós estamos aqui na Terra nesse momento para nos ajudarmos. Todos nós estamos aqui para ajudar, sermos ajudados. E muitas vezes você não sabe, mas você é a luz que uma pessoa precisa. Você é a tábua de salvação. Você é o barco que vai ajudar a pessoa a não afundar no oceano da vida. Então, busquem auxílio, busquem o CVV, busquem profissionais de saúde habilitados, pessoas formadas, pessoas sérias, pessoas que fizeram faculdade, tá? Não busquem charlatões, não busquem pessoas com curas mágicas, isto não existe. Cura mágica para depressão, para pânico, para ansiedade, não existe. É um processo e existem caminhos. Mas desconfie de propostas boas demais. O cara que promete, eu vou te curar, eu vou tirar isso de você. Cuidado. Cuidado. Se essas pessoas estão falando isso, talvez elas não sejam mal intencionadas. Talvez elas não sejam ruins. Elas são só ignorantes. Elas acham que elas têm um poder que elas não têm. Nós tivemos espíritos nessa terra que tinham esse poder. Mas
você também precisa buscar outras alternativas. Encerrando, vocês lembram o que Jesus falava nas passagens? Ele falava: vá em paz, a tua fé te curou. O que Jesus está dizendo? Eu não curo ninguém. Você se cura. Nós dois juntos fazemos a cura acontecer em você. Entende? Ninguém nesta terra tem o poder de curar o outro se o outro também não participar do processo de cura. E isso vale para qualquer coisa. Para médico, para psicólogo, para psiquiatra, para passe, para bênção, para reiki, para tudo. Tá? Você precisa participar disso e você não está sozinho. Vou deixar os contatos aí do CVV ali embaixo na descrição. Bom, o número deles é 188 e o site é cvv.org.br. Muito obrigado a todos por terem me escutado aqui até o final. Desculpa qualquer coisa. Desculpa se eu pareci insensível ou arrogante. Não é o meu objetivo, eu estou só aprendendo, tá? Eu não preciso estar certo. Eu estou aprendendo como todo mundo. Então coloque nos comentários o seu testemunho, o que você passou, o que você acredita e vamos conversar sempre com respeito e amor, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ajuda muito, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Obrigado, eu sou o Guilherme Oss e eu vou ficando por aqui. Até mais.